E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para mais um tópico da nossa aula 6, falando sobre verbos. Agora vamos falar um pouco das formas risotônicas e das formas arrisotônicas. O que vem a ser isso? Vamos lá ver, né? Bom, a forma risotônica é quando o verbo apresenta a sua tonicidade, a sua sílaba tônica, a sua força no radical. Então, por exemplo, o verbo cantar, né? Canta. A sílaba tônica é canta. Então, ela está muito mais para o radical. Quando isso acontece, quando a sílaba tônica está contemplando o radical, ela é uma forma risotônica do verbo. Por exemplo, vendo, vendo. Então, o ven é a sílaba tônica, está no radical. Então, ela vai ser a forma risotônica. Dançou. O radical é dance. Então, a sílaba tônica está mais no radical. Sempre que a sílaba tônica recai sobre o radical, a gente diz que é a forma risotônica. E a risotônica é quando a tonicidade não está no radical. Por exemplo, cantamos. O can que deveria ser o radical aqui. E aí a sílaba forte vai para tan. Então, deixa de ser a sílaba forte o radical. É uma forma arrisotônica, tá? A mesma coisa, o vendo deixou de ser vendo e ficou vendemos. Danço, dançamos. Então, todos esses que estão marcados em vermelho aí representam a sílaba tônica. Então, se a sílaba tônica estiver no radical, é a forma risotônica do verbo. Se não estiver no radical, vai ser arrisotônica, beleza? E aí, gente, também é importante falar aqui que alguns verbos, eles apresentam uma alternância vocálica, a vogal vai mudar. Por exemplo, o verbo servir, no presente do indicativo, fica sirvo e não servo, ou servo, não sei. Agredir não fica agredo, fica agrido. Dormir não fica dormo, fica turmo. Então, há alguns verbos que vão apresentar alternância, mudança de vogal, apenas no presente do indicativo, tá? Nos outros, eles ficam regulares, e aí eles não mudam, não tem essa alternância vocálica, tá bom? Importante frisar aqui. E aí, continuando aqui o nosso tópico, a gente tem os verbos de ligação e os verbos nocionais. Já falamos sobre isso em algumas aulas, mas para reforçar, o verbo de ligação é aquele que liga o sujeito ao seu predicativo. Ele não tem uma função completa, vamos dizer assim, ou própria de verbo. O verbo deveria indicar ação, vamos dizer assim, né? Que seria a forma mais correta dele. O verbo de ligação, ele não tem tanta função assim, ele só está ali para conectar, só está ali para unir o sujeito a um predicativo. Enquanto os verbos nocionais, que são aqueles verbos de ação, eles têm uma força maior porque indicam uma ação praticada, tá? E aí é importante a gente entender que a gente estuda assim, os verbos de ligação são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, aparecer, em alguns casos. Porque a gente tem aqui um exemplo, o verbo ficar, ele pode ser tanto de ligação, né, indicar um estado, ou como pode ser um verbo que indica uma ação praticada por alguém. Então, ficar triste indica um estado, vai ser um verbo de ligação. Agora, ficou em casa ou ficar em casa é um verbo que vai indicar ação, tá? Ficou ali. Ficar triste, agora estou triste, tá? Então, muito importante entender que para você caracterizar o verbo como de ligação ou nocional, né, o verbo que indica ação, você precisa entender o valor dele na frase. E não achar que só porque o ficar é de ligação que ele vai ser sempre. Porque em alguns momentos pode não ser, tá?
E aí vamos avançando aí um pouco, falando sobre transitividade verbal. O que é transitividade verbal? É quando o verbo, numa frase, não passa a mensagem completa, só ele. E ele precisa de complemento. Então, o verbo transitivo é o verbo que precisa de complemento, tá? E aí a gente tem complementos que a gente vai chamar de objetos, né? Direto, indireto e direto e indireto. O que vem a ser isso? Então, a gente já entende que o verbo transitivo é aquele verbo que pede obrigatoriamente um complemento, porque sozinho não dá, certo? O objeto direto desse verbo transitivo é quando ele vem conectado diretamente ao verbo. O indireto é quando ele está indiretamente, o objeto está indiretamente ligado ao verbo. E o que vai fazer essa relação ser indireta é o uso de uma preposição. Então, a partir do momento que o verbo está conectado ao seu objeto por meio de uma preposição, a gente diz que eles estão indiretamente ligados, tá? O direto e indireto, ele vai pedir dois complementos, um diretamente ligado a ele e outro indiretamente ligado a ele. Então, como isso funciona na prática? Então, o que é o verbo transitivo? É o verbo que pede complemento obrigatório, porque sem nada, né, sem um complemento depois, não dá. Então, imagine o verbo encontrar em alguma situação, alguém chega para você e fala assim, encontrei. Você vai perguntar, encontrou o quê? Então, a partir do momento que você faz essa pergunta, você já sabe que é um verbo transitivo, porque ele pede obrigatoriamente um complemento. Ou seja, ele pede um objeto. Então, quando eu digo encontrei minha carteira, notem que entre o encontrei e o objeto, que é minha carteira, não há preposição unindo os dois termos. Então, eu digo que é um verbo transitivo direto e o objeto também é um objeto direto. Eles estão diretamente ligados. Diferente disso, na frase preciso de férias, preciso de quê? Se eu digo só preciso, eu tenho que dizer do que eu preciso. Então, nesse caso, tem uma preposição unindo o verbo ao seu objeto. Então, eles estão indiretamente ligados. A preposição aí aparece dando essa conexão indireta. E notem que na própria pergunta já vem a preposição. Na primeira não vem, e eles estão diretamente ligados, mas na segunda vem o de. Então, eles estão ligados indiretamente. E na última oração, a gente tem enviei a carta ao meu amigo. Notem a pergunta. O verbo ele vai pedir dois complementos. Ele enviou o quê? Ele enviou o que a quem? Né? Então, ela vai ter dois complementos obrigatórios. O primeiro, sem a preposição, tá vendo que a própria pergunta não traz preposição. E um segundo complemento com preposição, a quem. Então, vai ser um verbo transitivo direto e indireto e os dois objetos, o primeiro direto e o segundo indireto. Beleza, pessoal? Fico por aqui com essa aula, espero vocês no próximo vídeo. Até lá!